Gente, a todos, muito bom dia. Em nome da Comissão de Organização da 5ª Semana de Engenharia Agrícola, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, em nome da 3ª Semana PET, em nome do primeiro concurso de inovações do TER, gostaria de saudar a todos e convidá-los a participar, então, da nossa programação, que abre hoje com a palestra da engenheira Maiara, falando sobre os desafios da inovação na área de inserção de biogás na matriz brasileira. E gostaríamos de desejar a todos um ótimo evento, lembrando que o tema é inovação na área agrícola. Então, esse evento ele se insere não só numa necessidade de nós renovarmos o nosso pensamento para ter novas linhas de criação e desenvolvimento para uma agricultura e um meio rural para o Brasil que seja do nosso desejo, mas também para que a gente possa incentivar os alunos a ter essa postura de inovação e de buscar o novo já dentro da universidade, já dentro da sua carreira acadêmica. E tendo dito isso, passamos a palavra para a tutora Isabela do PET, que fará a apresentação da palestrante. Isabela, com você, mute. Bom dia pessoal, tudo bom? Como o Marcos falou, a gente está começando o nosso evento hoje. Nossa primeira palestra do dia é do tema de biogás, com a engenheira Maiara Garcia. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, para a gente poder prosseguir com a palestra. Bom, a Maiara, ela se formou em 2018 em Engenharia de Energia na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E atualmente ela trabalha no Centro Internacional de Energias Renováveis, na área de estruturação de projetos de P&D+I. Hoje eu e Júlia estamos aqui em nome do PET para poder ajudar nessa intermediação. Então, boa palestra a todos. E é isso. Maiara, a palavra é toda sua. Obrigada, Isabela. Obrigado, Marcos, pelo convite de estar aqui. Eu queria dar bom dia a todos. E eu acho que é muito importante vocês promoverem esse ponto inovação na indústria, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do CEI Biogás, que é inovação, tanto que eu estou na área de estruturação de projetos de P&D+I. Então, essa é a nossa área aqui dentro do CEI Biogás. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, que eu montei para nortear essa conversa aqui. E fiquem à vontade, caso tiverem dúvidas, caso quiserem perguntar alguma coisa, porque eu acho que é importante não eu só falar, mas eu também ouvir um pouquinho de vocês. Só para complementar essa introdução que a Isabela fez de mim, né? Eu queria dizer que eu estudei aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na UNILA. Sou acho que da segunda turma do curso de Engenharia de Energia. E eu fiz estágio na Itaipu Nacional em 2017 até 2018, até quando eu me formei. Eu fiz estágio na área de projetos de assessoria de energias renováveis, só que essa área ela não tem mais na Itaipu, agora ela ela faz parte da área de coordenação e agora ela é tipo uma coordenadora de projetos especiais, e dentro desses projetos tem os projetos, as iniciativas com biogás da Itaipu Nacional. Então eu tive essa oportunidade durante o meu estágio de eu conhecer quais eram as iniciativas e ter uma ideia como que era o gerenciamento do projeto de P&D. Só passar para vocês aqui o roteiro, eu fiz um roteirinho para apresentação, só para a gente seguir. Primeiro eu vou fazer uma apresentação do CEI Biogás, depois disso eu vou falar do panorama do biogás no Brasil, o potencial de produção de biogás no agronegócio, quais são as oportunidades de financiamentos para o produtor rural, os possíveis arranjos produtivos que a gente pode ter, cases do setor agropecuário, são projetos que o CEI Biogás já atuou, já desenvolveu, alguns ainda eles estão em andamento ainda e outros já foram concluídos. E qual que é o impacto dessa inovação no setor agropecuário? O CEI Biogás, ele é uma instituição ciência e tecnologia, é uma associação, ela é constituída no formato de uma associação privada e sem fins lucrativos. A história do CEI Biogás, ele tem, na verdade, 8 anos, mas ele começou como um laboratório de biogás, lá em 2018, como uma iniciativa da Itaipu, para resolver alguns problemas que haviam acontecendo no reservatório. Os braços, eles tinham problemas graves de eutrofização, devido porque aqui a região oeste do Paraná
ela é uma grande produtora de proteína animal, principalmente de suínos e bovinos, e aves, né? Tem várias cooperativas aqui, então tem vários produtores, e não era feito esse correto tratamento dos dejetos, principalmente de suínos. Então, toda essa carga orgânica acabava indo para o reservatório, que diminuía a qualidade da água e acabava tendo um problema aqui embaixo, na barragem, nas turbinas. Então, foi para resolver um problema que o Sei Biogás acabou surgindo. Primeiro, ele foi um laboratório, que ele prestava serviços exclusivamente para a usina. Como ele foi ganhando expressividade, tanto no cenário nacional e internacional, sendo apresentado com projetos na COP, comissões de água, o Sei Biogás ele foi ganhando expressividade e esse laboratório ele começou a prestar serviços para fora de potencial de produção de biogás. Porque aqui embaixo a gente tem um laboratório que é acreditado pelo Inmetro, que é o único do Brasil que faz potencial metanogênio. Como o laboratório ele foi crescendo, então a gente acabou se tornando uma instituição, foi constituída no formato de uma associação que ela atua principalmente em projetos inovadores de pesquisa e desenvolvimento e tem como uma missão desenvolver a cadeia do biogás no Brasil. Muita gente confunde, acha que o Sei Biogás é uma empresa que implanta biodigestores, que vende equipamentos, mas não, o Sei Biogás ele é uma instituição que está aqui para desenvolver a cadeia. A gente não está aqui para vender biodigestor ou para lucrar em cima disso, porque a gente é uma instituição sem fins lucrativos. O Biogás ele quer compartilhar esse conhecimento e quer ver a cadeia do biogás crescer no Brasil, ganhar ainda mais expressividade. O que a gente desenvolve aqui hoje são os projetos de P&D, são as análises laboratoriais que são feitas para clientes comerciais ou clientes, enfim, universidades também, porque as universidades elas utilizam em parceria os equipamentos que a gente tem aqui. Capacitações técnicas, que são os cursos à distância. Atualmente, eu acho que é interessante eu compartilhar aqui com vocês, é que o Sei Biogás ele atua no projeto do GEF, que é para aplicações do biogás na agroindústria. E dentro desse módulo desse projeto, foi lançado 6 cursos de capacitação gratuitos sobre o tema biogás. Então, a gente começa nessa trilha do conhecimento. É um curso primário, que é de fundamentos, e depois tem um curso de aplicações do biogás na agroindústria, questões de tratamento de biogás e refino biometano, e depois acho que é um curso de segurança de plantas. Então, tem todo, desde o básico até um pouquinho mais avançado dentro desses cursos gratuitos, foram lançados pelo Jeff. A outra linha que o Sei Biogás vem atuando é de inteligência de mercado. A gente faz toda uma estruturação de dados da cadeia do biogás. Então, a gente tem muita informação de mercado que a gente está estruturando para divulgar tanto com os fornecedores como pessoas que queiram implantar plantas de biogás. Então, a gente faz essa conexão entre usuários finais de tecnologia e fornecedores. Então, a gente dá todo esse apoio de mercado e até elaboração de modelos de negócio, porque uma coisa que falta bastante nos projetos de biogás é você ter um modelo de negócio sustentável, que faça ele parar em pé e que não só tenha um retorno de investimento, mas que aquele projeto ele faça sentido com aquela pessoa e ela traga um retorno financeiro também. O Sei Biogás também atua na assessoria técnica, que é na parte de engenharia, por exemplo, tem cooperativas aqui. A gente tem uma cooperativa, que eu esqueci de falar, mas a gente fica aqui em Foz do Iguaçu, dentro do Parque Tecnológico do Itaipu. Então, a gente fica bem pertinho aqui da usina, da barragem. Bem aqui na nossa região, a gente tem várias cooperativas que vêm implantando plantas de biogás dentro das suas unidades. Um exemplo desse é a Frimeza, que é aqui na cidade do lado, que é Medianeira. Eles têm uma planta de biogás e o Sei Biogás foi lá e fez todo o arranjo tecnológico para eles. Ajudou a eles a implantarem a planta de biogás e ver qual tecnologia era melhor para o caso deles. Então, o Sei Biogás ele atua de uma forma bem transversal. A área que eu estou alocada é nessa parte de desenvolvimento de projetos de P&D. O que eu faço aqui? Só para vocês terem uma ideia, a gente submete projetos de pesquisa para editais, tanto da ANEEL, FINEP. A gente tenta captar esses recursos para trazer para a área do biogás para desenvolver essa cadeia. Agora, os números do Sei Biogás, desde quando ele era um laboratório ainda, ele já tem 14 anos de experiência na área de energias renováveis. A gente já atuou em mais de 23 projetos de P&D. Tem como parceiros mais de 30 instituições, porque a gente é uma associação, então nós temos vários associados, e nós temos o costume de
incluir os nossos associados nos nossos projetos de P&D. A gente quer trazer eles para dentro e construir tecnologia junto com eles. Já realizou mais de 31 mil análises laboratoriais de biomassa, então a gente tem um banco de dados assim, bem robusto aqui, sobre vários tipos de biomassa, tudo que manda para a gente uma gestão do conhecimento de guardar, olha, casca de mandioca de tais condições, de retirado de tal lugar da indústria de processamento, tem esse potencial de biogás. Então, a gente faz essa gestão para a gente poder compartilhar conhecimento depois. A gente tem essa parte de assessoria técnica, tanto para empresas públicas e privadas, e a gente já capacitou mais de 2.000 alunos em 27 países, porque a gente tem os cursos em português e espanhol, e eles estão sendo traduzidos para o inglês ainda, para poder alcançar ainda mais gente. Como é o jeito que o CI Biogás trabalha? O nosso tipo de P&D é um P&D voltado para mercado, porque o nosso objetivo é desenvolver a indústria do biogás no Brasil. Os projetos, eles sempre têm incluído como uma etapa ali, desenvolvimento do modelo de mercado e uma estratégia de como aquela planta ou aquele equipamento que está sendo desenvolvido se insere nesse ecossistema. A nossa equipe ela é multidisciplinar, a gente tem engenheiros ambientais, engenheiro eletricista, mecânico, de energia aqui, então a gente tem bastante gente que é muito boa aqui dentro, e são mestres, doutores, então é uma equipe bastante mista que trabalha transversalmente, porque todo mundo ajuda todo mundo aqui. Então, a gente tem esse contato, mesmo na pandemia, aquela coisa, precisa de alguma coisa, manda mensagem para tal pessoa. Então, a gente trabalha bastante de forma colaborativa aqui dentro. E a nossa forma é colaborativa tanto dentro do centro, como com os nossos associados, e sejam universidades ou empresas privadas que venham desenvolver o P&D junto com a gente, porque a gente entende que a gente não consegue desenvolver a tecnologia sozinho. A gente precisa ter um parceiro, ou seja, a academia, ou seja, a indústria, que venha somar no desenvolvimento desse projeto. Dentre as universidades que a gente já atuou, nós temos bastante aqui no sul do país, que é a UFPR, a própria UNILA, onde eu estudei, que a gente tem estagiários, tem bolsistas, tem projetos conjuntos com professores, outras universidades também. Lá no sul, a Universidade Federal de Santa Maria, que a gente está desenvolvendo projetos de P&D ANEEL junto com eles, da Copel. Então, a gente tem vários parceiros e vários players que a gente tenta agregar ainda mais valor para eles e para a gente nesse compartilhamento de conhecimento. Mas que tipo de projeto que a gente vem desenvolvendo aqui? A gente está focado principalmente na parte de biodigestão e biorefinaria, porque aqui dentro da Itaipu a gente opera uma planta experimental, então a gente consegue fazer vários testes dentro dessa planta. Então, recentemente a gente incluiu um módulo de refino com membranas dentro dessa planta de biogás. Na parte de geração distribuída e microgrid, para a área rural, que é um projeto que a gente tem com a Granja Colombari, que é em São Miguel, aqui pertinho, que foi financiado pela Itaipu, com parceria com a Copel, mobilidade sustentável, biometano, saneamento e meio ambiente, as estratégias de mercado que elas sempre estão vinculadas a estas outras áreas, biofertilizante, até o CI Biogás participou recentemente com uma consultoria para uma normativa de tratamento de carcaças de suínos e bovinos para biodigestão e para depois destinar isso como um biofertilizante, como estabilizar isso para que a gente possa aplicar na lavoura, que faz parte de um projeto que o CI Biogás vem desenvolvendo também. E sustentabilidade e transferência de conhecimento, que são esses cursos que o CI Biogás vem disponibilizando gratuitamente em parceria com o DIEP. O CI Biogás ele também atua bastante com uma participação política nas consultas públicas da ANEEL, da UNP. Então, sempre quando abre uma consulta pública, a gente está lá para dizer, olha, gente, o biogás está aqui, olhem para o biogás, levem em consideração, porque às vezes, assim, eles são umas instituições muito grandes, às vezes eles deixam passar alguma coisinha, ou eles citam, talvez de uma forma muito vaga, que a gente consegue aprofundar e dar esse apoio. Então, o CI Biogás, ele tem uma área aqui dentro que acompanha essas consultas públicas e consegue fazer essas contribuições. Só para esclarecer um pouquinho, a gente cria grupos de trabalho internamente, onde pessoas de várias áreas e também parceiros, sejam associados ou não do CI Biogás, que participam desses grupos de trabalho, para que esse documento que a gente entregue para essas instituições, ele seja o mais completo possível para dar embasamento do que por que o biogás deve ser considerado
tanto na matriz energética como uma forma de tratamento de resíduos. Então, a gente tem que aliar tanto a tecnologia com essa parte institucional e política. Agora, passando um pouquinho sobre o panorama do setor do biogás. Dentro das atividades do SEI Biogás, nós temos aqui dentro uma ferramenta que foi desenvolvida, que está no site, que é o Biogás Map, que é tipo um controle das plantas de biogás no país. Ao todo, a gente já mapeou desde 2003, quando foi implantada a primeira planta. Então, a gente faz todo esse registro das plantas, que ao todo a gente tem 185 plantas em operação no país. Vocês podem ver aí que ela está praticamente toda verdinha. Esses pontos verdinhos quer dizer que o substrato que está sendo utilizado nessa planta é do setor da agropecuária. Pode ser tanto o aproveitamento de dejetos ou da agroindústria, que aqui no Paraná a gente tem bastante fecularia, que vem utilizando esse resíduo como substrato para plantas de biogás. O setor da agropecuária no país todo são 518 plantas, então a maior parte é do setor agropecuário. Então o biogás é forte setor. Temos em outros setores também, que é o tratamento de RSU, mas ainda ele é bastante tímido ainda esse setor, porque nós temos os aterros sanitários, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela ainda não é cumprida no país. Então, é um setor complicado. A gente está tentando falar, olha, gente, vamos diminuir essa carga de orgânicos que a gente está jogando no aterro para aumentar a vida útil, vamos instalar planta de biogás, mas ainda está numa fase de articulação política ainda. Então, tem toda uma questão atrás ainda, tanto de costume do brasileiro. O outro setor é no setor industrial, que são principalmente indústrias de papel e celulose, que eles vêm utilizando aquele licor negro para tratamento de resíduos. Outras também indústrias que vêm utilizando tratamento de resíduos orgânicos, que eles têm dentro do complexo industrial, instalando plantas de biogás nem como uma estratégia de tratamento de resíduos, mas como uma estratégia de marketing verde, que algumas empresas até já vêm procurando o SEI Biogás, que como eu posso que o biogás ele seja não só uma forma de tratar resíduos e gerar energia, mas tanto agregar valor para a minha indústria. Aí a gente entra em muitas discussões sobre relatórios ambientais, como a pessoa pode... Enfim, eles querem agregar uma marca, selo verde, à sua indústria através do biogás também. Só para complementar aqui, ao todo, no setor da agropecuária, a gente tem 518 plantas, e por ano, a gente tem em média, esse dado do ano passado, de 2020, foram produzidas 210,66 milhões de metros cúbicos de biogás nessas 518 plantas. Agora um pouquinho sobre a evolução dessas plantas no país. A primeira planta ela começou lá em 2013 e ela foi crescendo de uma forma muito tímida, né, até o ano de 2014, 2015. Depois, 2017, 2018, que ela deu essa alavancada nessa curvinha aqui, principalmente por causa que a partir dessa época a gente teve a resolução do anel de geração distribuída, de compensação. Então, vinculada a isso, as pessoas viram isso um modelo de negócio, uma oportunidade de gerar renda, e vamos implantar plantas de biogás e compensar a energia. Ao todo, no ano passado, foram plantadas 513 novas plantas, e ao todo, somando isso, a gente tem 675 que estão já em operação. Todos esses dados aqui, eles estão disponíveis no Biogás Map, é a ferramenta aqui do SEI Biogás de monitoramento de plantas, que vocês podem ter acesso. Lá tem um BI também, que dá para você criar esses gráficos, então é bastante interativo e é interessante, eu acho que vocês conhecerem. Só a título de informação, dessas 513 plantas, dessas 113 plantas, 87 utilizam os resíduos da agropecuária. É o setor ali que está mais forte, mais implantando plantas no ano passado. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o potencial de produção de biogás. Esse daqui eu estou apresentando para vocês o potencial brasileiro, esses são dados da ABiogás, que é a Associação Brasileira de Biogás, que é uma instituição parceira aqui do SEI Biogás. Esse dado aqui é do ano de 2019. A gente tem aqui principalmente os estados do Centro-Sul, principalmente o Sudeste, que é o estado de São Paulo, Minas Gerais que tem essa corzinha mais forte. Se dá principalmente porque é o setor sucroenergético que puxa esse potencial. Pode ver aqui no segundo gráfico, que é o sucroenergético e a agroindústria, que tem um potencial maior de geração de energia a partir do biogás, e também no refino de biometano.
Agora, um outro dado interessante aqui é só o potencial de biogás na pecuária, considerando aves, bovinos e suínos. Esse dado aqui é um dado que foi levantado pelo SEI Biogás, juntamente com o Sebrae, e está disponível no site da Data Sebrae. É uma ferramenta que ela foi gerada a partir do projeto do Jack também. A gente pode ver que esse potencial está atrelado principalmente a esses estados do Centro-Sul, porque é onde a gente tem maior produção do setor sucroenergético e também de proteína animal. Então, a gente tem, totalizando no país todo, 2,8 bilhões de normal metro cúbico de biogás por ano como potencial para a gente explorar aqui no Brasil. Agora, por rebanho, né, porque como eu falei para vocês, esse dado está considerando só bovino, aves e suíno, a maior concentração está nos suínos, porque o Brasil ele é o terceiro maior produtor de proteína de suínos do mundo. Então, a gente tem um potencial gigantesco a ser explorado ainda. Depois vem as aves e depois o bovino de leite. Porque a questão do bovino é até difícil a gente conseguir quantificar, porque é um tipo de pecuária que ela não é fechada, ela não é intensiva. Então, é muito difícil a gente conseguir coletar o dejeto bovino e levar para a planta de biogás. Enquanto as aves e os suínos, eles ficam confinados. Tem até algumas granjas aqui na região oeste que eles têm todo um sistema automatizado para retirar o dejeto, principalmente de aves. É fácil coletar o resíduo, então acaba se tornando mais fácil implantar uma planta de biogás nesse estado. Agora, potencial de aves por estados, a gente tem aqui o estado de São Paulo e do Paraná, que eles são os maiores produtores, os ganhadores, né? Que é principalmente porque a quantidade de aves, de produção de aves nesse estado são muito grandes, então a gente tem esse potencial maior para esses dois estados. Agora, para suínos aqui, onde se destacam é a região de Santa Catarina, principalmente o oeste de Santa Catarina, né? Aquela região de Concórdia ali, que a quantidade de suínos lá é maior que até que de pessoas, Rio Grande do Sul e também o Paraná. Então, são os 3 estados do sul. Essa concentração maior de volume de animais e também de potencial de produção de biogás acaba fazendo que os estudos aqui do SEI Biogás fiquem centrados nesses 3 estados. Então, não é que a gente não faz dos outros estados, é porque ainda está muito concentrado aqui, porque é onde está o maior potencial de produção de proteína animal e, consequentemente, tem um volume maior de dejeto. O SEI Biogás ele vem atuando também tentando identificar potencial de outros estados. Recentemente, a gente publicou um estudo juntamente com o Instituto Escolhas, um instituto sem fins lucrativos localizado em São Paulo, que é o potencial de produção de biogás na região amazônica. A primeira parte do estudo ela já foi divulgada, acho que em abril, acho. Teve uma parte dos resultados. E agora, no mês que vem, a gente vai fazer uma publicação total contemplando todos os estados do norte. E lá, só que lá é uma realidade diferente aqui da nossa, né? Porque quando aqui a gente investiga potencial na pecuária, principalmente suíno, bovino e aves. Lá, quando a gente fez a coleta de dados, era piscicultura. Então, a gente teve que mudar a nossa chavinha aqui e pensar, olha, eles têm piscicultura, eles têm mercados de peixe, onde eles fazem, eles levam o peixe inteiro e eles fazem toda a limpeza do peixe e fica ali os dejetos, toda aquela parte interna do peixe ali, eles ficam ali para a disposição final. E o que é a disposição final para eles? Mandar para aterro. Se tiver um aterro, né? Porque também a gente fez o levantamento de dados de coleta seletiva lá, e também quanto até um aterro, que é uma coisa que, na verdade, eles só tem lixão, a maior parte, acho que são 3 aterros sanitários, acho que é Manaus, Boa Vista, e eu não lembro o outro, mas eu acho que eram 3 aterros que tinham para a região norte inteira. Então, falta toda essa infraestrutura. Então, isso foi uma coisa que a gente teve que sair da nossa zona aqui, porque para a gente, não tem coleta de lixo. Para a gente aqui, não faz sentido. A gente fala, nossa, gente, mas isso aí é dever da prefeitura. Mas lá para eles, não tem, e a gente teve que mudar a nossa chavinha e se adaptar para poder entregar um estudo que realmente fizesse sentido. Então, a gente teve que entrar em contato com diversos parceiros locais lá, para a gente conseguir entender qual que era a necessidade deles. Aí a gente acabou identificando que a principal fonte de substrato possível para plantas de biogás seriam esses mercados de peixes ou os frigoríficos, porque eles tinham uma concentração maior. E o que eles vêm realizando hoje, os frigoríficos, eles fazem farelo.
com os resíduos. Mas esses mercados de peixe ainda é ou aterro ou expor por ali, né? Tipo, é uma coisa que eles não abrem, mas fica implícito. Esse aqui é para os suínos, esse daqui para o bovino de leite. Aqui se destaca o estado de Minas Gerais como maior potencial. Aí eu volto a frisar para vocês que é essa questão da dificuldade em conseguir coletar resíduos do bovino de leite ou do bovino de corte, né? Porque o bovino ele não fica confinado como os outros animais, né? Ele fica no pasto, daí você tem que criar uma logística para você coletar esse dejeto e levar para essa unidade produtora de biogás. Uma ferramenta interessante que eu acho que é bom compartilhar com você, que ela foi desenvolvida pelo SEI Biogás juntamente com o Sebrae, que é uma calculadora de biogás, que ali o produtor rural ele pode entrar. Isso daqui ele só calcula para dejetos bovinos, suíno e de aves, então é bem focado na pecuária, onde o produtor ele vai lá e ele coloca assim, olha, eu preciso de 100 metros cúbicos de biogás dia aqui na minha propriedade. Essa é a minha necessidade. Ou ele pode ir colocando vários outros valores, daí ele dá essa equivalência em outros combustíveis. O que ele pode substituir, o que ele pode fazer com aquele biogás. Agora, algumas oportunidades de financiamento, dois bancos, que é o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, concedem empréstimos produtores a uma taxa de juros baixa, para que ele consiga implantar soluções de geração de energia renovável na sua propriedade. Eles contemplam tanto o biogás, biomassa, solar, enfim, uma linha de financiamento assim, que ele contempla bastante tópicos, então ele oferece bastante oportunidades para o produtor rural. O BNDES também tinha essas linhas, ele tinha, na verdade, acho que umas 4 linhas aí, só que acabou sendo descontinuada, né? Agora você entra no site do BNDES, ele cita as linhas, fala que tem, mas o produtor rural ele não pode, ele já encerrou o ciclo. Então, o produtor rural ele não pode aplicar mais, porque todo o recurso ele já está destinado a projetos que estão em andamento. A expectativa é que essas linhas elas abram de novo nos próximos anos, dando oportunidade para o produtor, porque se você não incentiva de uma forma que é falando, olha, a gente vai conceder esse empréstimo a um juro baixo, é difícil, é muito difícil você falar para o produtor rural para ele deixar de investir numa máquina, num trator ou numa colheitadeira que vai trazer um recurso para ele que é seguro, para ele investir numa planta de biogás. Então, tem vários paradigmas aí, tem várias questões cultural que, assim, tem que ser feito tanto por compartilhamento, que a gente tem que tentar romper, tanto pelo compartilhamento de informações, quanto por essas iniciativas de financiamento, né? Dar oportunidades para que o produtor consiga implantar na propriedade dele uma planta de biogás e tratar esse resíduo que ele tem lá em loco. Agora, passando aqui sobre os possíveis arranjos produtivos que o SEI Biogás vem trabalhando nos projetos. O primeiro deles aqui pode ser tanto produção de suíno, ou produção de aves, ou produção de bovinos. A gente tem aí, nesse desenho aqui, né, o porquinho ali, depois a sacagem de mistura, depois o biodigestor, o digestato, ou biofertilizante, né, depende tem essas outras terminologias, e o digestato ele pode ser monetizado, o produtor ele pode vender para os seus, criar um arranjo com os seus vizinhos e vender, ou ele pode secar também e transformar em um organomineral, esse digestato. Ele tem que dar condições, né? Porque o digestato ele depende muito do que você está colocando no seu biodigestor. Então, tem que ter um controle rigoroso ali no que você está colocando na sua lavoura e também pensar no que você está colocando ali no seu biodigestor. Então, tem que ter todo esse cuidado do produtor. E nesse arranjo aqui, a gente está pensando na geração de energia elétrica e compensação de energia para esse produtor rural. Ele pode estar compensando tanto na propriedade dele, ou ele pode criar arranjos entre seus vizinhos, porque tem essa modalidade ainda, né? A gente não sabe como que vai mudar essa resolução da 482, tem todos esses poréns ainda. Por enquanto, o produtor ainda ele pode estar fazendo esses arranjos e ele compensar em várias propriedades diferentes. Uma outra possibilidade aqui é o biometano, que é você ter uma biorefineria, você refinar esse biogás e deixar ele nessa qualidade de biometano. Biometano, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas ele é um gás, assim, um biogás enriquecido. Ele fica com as mesmas propriedades do gás natural, ele fica com uma porcentagem
a resolução da ANP pede que ele tenha uma porcentagem de metano de no mínimo 90%. Mas, assim, depende de quão eficiente é esse sistema. Na nossa planta aqui, acho que a gente está chegando em 94%, 95% de metano nesse biometano. Nesse caso aqui, a gente apresenta uma possibilidade que é a utilização do CO2 para insensibilização de animais. Porque tem alguns frigoríficos aqui, que é o caso da Frimeza, eles utilizam CO2 para não é mais choque para matar os porquinhos, eles insensibilizam com CO2 para que a carne ela tenha maior qualidade, porque eles visam um mercado internacional de exportação. Uma das ideias, porque eles têm uma planta de biogás ali, é que eles refinem, utilizem o CO2, armazenem e utilizem o CO2 do biogás para sensibilizar o suíno. Só que a gente bate em barreiras de legislação. Por exemplo, porque o CO2 que sai do biogás, ele não é totalmente puro. Então, ele tem traços de nitrogênio, ele tem traços de outros gases, ele tem até traços de metano, depende de como é esse sistema de refino. Então, precisa ainda ter esse movimento, tanto político, para a gente ter uma normativa e falar, olha, esse CO2 ele tem que ter, 70% a 80% de pureza, para que seja seguro utilizar isso para insensibilizar animais. Então, ainda falta essa parte política, mas é um mercado em ascensão. Ou outras formas de utilizar esse CO2 também, em questão de estufas. Então, o CO2 ele é um mercado que, assim, ele tem mercado no país, porque, assim, a gente tem 3 ou 4, acho que 3 grandes produtores de CO2 no país. E eles estão localizados ali na região acho que tem um em Belo Horizonte, um em São Paulo, outro no Rio. Então, fica tudo ali. Então, naquela questão de transporte, ele acaba vindo muito caro para essas regiões onde tem essa demanda de CO2. Então, esse CO2 do biogás, ele pode ser uma forma descentralizada de distribuir o CO2 pelo país. Ele pode ser utilizado tanto para insensibilização, quanto para a indústria de bebidas, quanto para estufas, como está aqui no meu desenho. Só que ainda a gente tem que pensar, olha, esse CO2 não é puro, e a gente precisa de uma normativa que dê um padrão mínimo para ele, como é o caso do biometano, como é o caso do biogás, que tem essas normativas, que fala qual que é o percentual mínimo da sua composição. O biometano aqui, no caso, ele pode ser utilizado como combustível em substituição ao gás natural, pode ser utilizado para abastecimento de frotas de veículos, tanto de caminhão como carros, enfim, ele tem uma infinidade de aplicações, ou até para caldeiras, para energia térmica, depende de como o usuário final quiser utilizar. Num outro caso aqui, que é o caso que a gente tem um projeto de P&D, que está sendo concluído, que é a microgrid Colombari, que é aqui em São Miguel do Iguaçu, onde o seu Colombari, ele tem ali, ele é super parceiro do Sei Biogás, ele foi, eu acho que a primeira unidade do país a trabalhar com geração distribuída, então ele tem muito orgulho, assim, de trabalhar com projetos de P&Ds, e ele entrou, assim, de cabeça nesse novo projeto que a gente construiu uma microgrid. O que seria isso? Ele está gerando energia ali na casa dele, na propriedade dele, e ele distribui para os vizinhos quando tem a queda de energia. Porque é um problema recorrente que a gente tem aqui na região oeste, eu acho que em todas as regiões do interior do país, que é essa instabilidade na qualidade de energia da rede. Porque quando isso atrelado com produção de animais, o produtor ele tem bastante prejuízo. Recentemente, aqui no município aqui perto, teve uma queda de energia por causa da chuva. Então, assim, a Copel, a gente sabe que a distribuidora ela faz o possível para atender o quanto antes, mas o frango morre. O frango vai morrer numa questão de 2 a 3 horas. E, assim, para uma equipe de sair da subestação e chegar lá na propriedade para resolver o problema em 2 horas, não tem como. Então, por questão de segurança energética, o biogás ele pode ser utilizado nessas propriedades, como nesse caso aqui da microgrid. Os vizinhos eles não têm geradores, mas o proprietário da produção de biogás ele tem, e por causa de um arranjo na rede, na hora que corta a rede, chave seccionadora, fecha ali, e ele começa a distribuir energia para os seus vizinhos. Daí, depois, ele está sendo remunerado. O que bate aí é a questão de legislação e também como ele vai ser remunerado. Porque, assim, isso não está previsto na 482, mas ela precisa estar prevista em outro lugar para que mais arranjos desse possam ser
desenvolvidos no país. É uma luta assim, que o CBioGás está tendo também, juntamente com o Copel, com o Itaipu, porque esse é um projeto que foi financiado pela Itaipu. Agora, falando um pouquinho dos nossos cases aqui, que a gente já desenvolveu e que está desenvolvendo, é o projeto do Jeff, que uma dessas vertentes é os cursos, como eu falei. Outras vertentes também é esse compartilhamento de informações, tanto pelo Data Sebrae quanto pelo Biogas Map, que é um projeto que ele é financiado pela Unido, que ele tem como finalidade alavancar o biogás na agroindústria brasileira. Aqui o CBioGás ele é um dos coordenadores do projeto no Brasil, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente faz essas ações coordenadas. E, recentemente, a gente tem um edital em andamento, que é o edital para tropicalização de tecnologias, que empresas, principalmente da Europa, elas tragam suas tecnologias aqui para o país, porque a importação agora está mais difícil ainda, por questão do dólar, por questão de impostos. Então, é importante a gente tropicalizar essas tecnologias e também para um outro quesito, porque lá eles desenvolveram para o clima deles, para a realidade deles. Aqui no Brasil é diferente. Tanto que eu tive umas reuniões, acho que umas 2 semanas atrás, e para o alemão entender que no Brasil a gente não tem cultura energética, foi difícil, porque ele falava assim, não, mas o biogás aí você vai precisar de terreno para plantar milho, para colocar no seu biodigestor. A gente falou, não, a gente utiliza dejeto de animal, a gente não planta. O milho a gente utiliza para dar para o porco. Então, é uma realidade diferente, são tecnologias, assim, diferentes que têm que serem adaptadas para a nossa realidade. Outra estratégia desse projeto do CBioGás são as publicações técnicas. Então, nós temos publicado um relatório sobre plantas, mas a questão é que ele está focado aqui na região sul do país, né? Acho que é interessante para vocês, mas ele está focado aqui na nossa região. Sobre um relatório de plantas, como que estão estruturadas essas plantas aqui na região, o que eles fazem, qual que é a tecnologia que eles utilizam, desde de segurança para tratamento do biogás, pré-tratamento, então tem todo esse diagnóstico das plantas, e também uma outra publicação sobre o potencial de produção de biogás aqui. Também estão sendo elaboradas em conjunto com o Ministério estratégias de mercado, capacitações técnicas, que são os cursos que eu mencionei, que são gratuitos, e a implantação de unidade de demonstração. A gente acabou de fechar um edital, fechou acho que no dia 30 de abril, é um edital para distribuir recursos para melhorar as plantas de biogás que tem no país. Por exemplo, a pessoa, acho que era no máximo até 700 mil que a pessoa que se inscrevesse no edital poderia ter para poder reformar a sua planta de biogás e torná-la mais eficiente. Em poucas palavras, é isso. Esse ainda vão ser publicados, o projeto ele tem duração de 5 anos, ele está no 2º ano ainda, então a gente tem mais 3 anos aí para publicar mais editais e tentar fomentar a cadeia do biogás aqui. Esses editais, eles não se limitam à região sul, é para qualquer região do país, então podem ser que venham propostas daí também, né, nos próximos editais. Um projeto aqui interessante é o projeto de Entre Rios do Oeste, e ele foi desenvolvido através de um P&D Anel da Copel. O que é esse projeto? Esse projeto é um arranjo produtivo que a gente tem 18 propriedades rurais, onde cada produtor rural ele tem um biodigestor na sua propriedade. Então, esse biodigestor ele faz o tratamento do resíduo, que são de suínos, porque essa cidade aqui, Entre Rios, eles têm 5 mil habitantes, é uma cidade super pequenininha, mas a quantidade de suíno deles ali é gigantesca. Então, assim, eles têm muito mais suíno do que gente lá, então eles precisavam de um arranjo parecido com eles. Tem esse tratamento local lá na propriedade e depois eu tenho uma rede coletora de biogás que leva esse biogás para uma central termoelétrica. Essa central, ela gera energia ali e foi feito um contrato com a prefeitura que essa energia está sendo compensada nos prédios públicos. Então, a prefeitura está quase zerando a sua conta de energia. E os produtores, eles são remunerados eles meio que vendem o gás, porque a ANEEL não deixa você remunerar a pessoa pela energia, né? Porque não pode. Então, a forma encontrada no arranjo é que eles sejam remunerados pelo gás que eles enviam para essa unidade termoelétrica. O projeto inaugurou em 2019, ele ainda já foi finalizado, esse projeto ANEEL, juntamente com a Copel, mas ele ainda está em operação, tá todo muito feliz lá. O outro projeto aqui que eu já comentei com vocês é a Microgrid Colombari,
que é uma unidade de geração distribuída, onde ele faz esse compartilhamento de energia quando há falta da rede. O projeto ele era maior, ele era para contemplar bem mais unidades consumidoras, mas no momento ele só está com 4 unidades, que é por questões da capacidade lá da granja em produzir biogás, que diminui essa quantidade, e também pelas questões de rede, né? Porque você automatizar uma rede dessa forma numa região rural é difícil. Não é fácil você ter todo esse controle de automação ali. Agora, eu quero trazer os impactos que a gente vê que está acontecendo na execução desses projetos, né? Porque quando a gente fala para o pequeno produtor e para grandes indústrias, são realidades diferentes, são impactos completamente diferentes, né? Porque para o produtor rural, o impacto ali é local, é na qualidade de vida dele, que você tem essa transformação. Tem uns projetos aqui que o Sei Biogás acompanha. Teve um relato de uma produtora que ela falava que o biogás para ela era ouro, porque ele mudou completamente a dinâmica da vida dela. Porque antes eles tinham que acordar de madrugada para acender fornalha para aquecer os animais, os pintinhos, para que não morressem de frio. Então ela falava, e aqui é uma região bastante fria, no inverno. Então aqui bate 5 graus, bate 2, bate... você levantar de noite para aquecer frango, você tem que realmente gostar muito deles e não querer que eles morram. E eles levantavam de madrugada para acender a fornalha para aquecer os animais. Com o biogás, isso daí virou um sistema automatizado. Então, ela consegue dormir a noite toda. Então, o impacto ali para ela local, ela até fez um relato para a gente, teve um evento recentemente, que foi o Fórum do Biogás. Ela falou, olha, se tirarem o biogás daqui, eu paro de criar frango, porque eu não quero mais acordar de madrugada para acender fornalha, porque não, é muito difícil. E então, para o produtor rural tem todo esse impacto, e além também de você tratar o resíduo, né? Você tirar aquele cheiro de dejeto que tem ali na propriedade e você concentrar ali fechadinho dentro de um biodigestor. Tem toda essa dinâmica de qualidade de vida. Outro impacto potencial nas propriedades é quanto você gerar renda local ali, porque ali, se o produtor ele consegue economizar R$2.000 na sua conta de energia, é um impacto gigantesco. Ele pode pegar esses R$2.000 e aplicar em outra coisa, tanto na família dele, fazer uma viagem ou aplicar na propriedade dele mesmo. Então, é um impacto realmente positivo na sua propriedade. A gente está ali transformando um potencial passivo ambiental em um ativo econômico energético. A gente sabe que a disposição inadequada desses resíduos vai parar no rio, vai parar no lençol freático, então vai dar problema se não tratar corretamente. A geração do biofertilizante, que ela pode ser utilizada na lavoura, é claro, com aquele todo cuidado. Geração de energia renovável e eficiência e segurança energética, porque o produtor está produzindo sua própria energia, ele não está dependendo exclusivamente da rede para ele ter sua energia ali. Quando a gente fala em agroindústria, é um impacto diferente, né? Porque ela vai dar o gerenciamento adequado para esses resíduos, porque as agroindústrias elas têm uma fiscalização ambiental maior que um pequeno produtor rural. Então, para um fiscal aqui a gente tem o IAP, acho que vocês devem ter o órgão aí também, fiscalização estadual ambiental ou da prefeitura. Para bater um fiscal numa agroindústria é muito mais fácil do que numa propriedade rural. Então, eles precisam realizar o correto tratamento dos rejeitos, né, que eles têm no local, porque senão eles vão ser penalizados. Eles têm um custo evitado para a destinação desses resíduos orgânicos e gerando uma nova receita. Imagem institucional e marketing verde. Como eu disse, tem bastante empresa que eles estão atrelando o biogás a um selo verde, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que utiliza energia renovável, com baixa emissão de carbono, então tem todo esse peso de mercado que pode ser incluído. Redução de emissão de gases de efeito estufa, porque tem algumas empresas que visam o mercado de exportação, então eles emitem aqueles relatórios internacionais, quantidade de carbono eles estão reduzindo na sua produção, para colocar lá na sua embalagem, para colocar lá para o seu investidor, então para deixar bonita a sua imagem no mercado. Geração de energia renovável, geração de um biocombustível, o crédito de CBIO agora, essas empresas elas podem emitir e colocar à disposição no mercado, porque ele está sendo tá entrando nesse mercado especulativo de ações, então é uma nova fonte de receita para essa agroindústria, pode ser até para o pequeno produtor rural, mas assim,
ele vai ter que investir para ele poder emitir esse CBIO e certificar ele, para ele poder entrar na bolsa. Ciência energética e segurança energética, caso tenha algum problema na rede, essa indústria ela consegue ser autossuficiente, transformar um potencial passivo ambiental num ativo econômico, que é o que a gente mais deseja, né? Que a gente reduza a quantidade de lixo, reduza a quantidade de resíduos que tenham um tratamento inadequado. Então, essa é a nossa principal preocupação aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que eu não sei se eu consegui preencher todo o tempo, mas eu acredito que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo aqui, ou entrar no site do CBiogás, ou procurar alguém aqui que trabalha aqui, mandar mensagem no LinkedIn, fiquem à vontade, tanto para mim como qualquer outra pessoa que trabalha aqui dentro, porque a gente gosta muito de compartilhar nosso conhecimento e promover a cadeia do biogás. Então, quanto mais gente falando de biogás, até disseminando a palavra do biogás por aí, é o que a gente gosta, é o que a gente quer ver. Então, fiquem à vontade. Bom, gente, como a Mayara falou, a gente vai abrir agora para as perguntas. E quem tiver interesse, quiser tirar alguma dúvida ou, não sei, quiser fazer algum comentário, só mandar aqui no chat que a gente vai repassar para ela para poder conseguir responder todo mundo. O Lucas perguntou, Mayara, como que funciona esse crédito do CBIO e como é a criptomoeda? Não, na verdade, ele não é uma criptomoeda. O CBIO, ele faz parte da Política Nacional de Biocombustíveis brasileira. Então, ele é tipo uma ação vinculada à geração de biocombustíveis no país. Não é só para o biogás que tem isso, tanto para o etanol, para todos os biocombustíveis. Então, as indústrias elas emitem esse certificado que ele pode ser comercializado na bolsa. Então, é um certificado de energia de biocombustível. Então, ele não é uma criptomoeda. Atualmente, o valor dele acho que é R$50 o crédito do CBIO. Então, ele está sendo especulado como ação na bolsa, não como criptomoeda. Enquanto a gente aguarda as perguntas, então, só lembrando... Enquanto o pessoal vai vindo as perguntas, Isabela, desculpa te atropelar. Mayara, não, tranquilo. Nas aulas eu sempre falo dos números mágicos de engenharia, certo? Uhum. Então, eu queria saber se você podia dar para nós qual o número mínimo de animais para a gente ter uma planta viável do ponto de vista de injeção na rede. Quantas vacas leiteiras eu preciso ter? Quantos porquinhos de terminal eu tenho que ter? E quantas galinhas de corte? Então, vou te dar uma sugestão. Um número que assopraram para mim uma vez na minha orelha é que você precisa ter no mínimo 80 vacas leiteiras em confinamento para tornar a planta viável, certo? Pegou? É números mágicos. Quais são os números que você dá para a gente? Olha, eu vou ser bem conservadora e falar que depende. Sim, não, depende, mas, por exemplo, uma vaca não dá. Não, uma vaca é impossível. Perfeito. Então, assim, a partir de que número começa a ser uma coisa assim mais ok? Podemos pensar em... Então, assim, eu já vi arranjos aqui, falar da minha experiência. Uhum. A gente tem aqui também, aqui no município de Marechal Cândido Rondon, que é tipo um condomínio de agroenergia, onde tem pequenos produtores, que eles têm uns bios bem pequenininhos. Ali tem propriedades que tem desde 10 vacas até 50, 70, que ali eles produzem biogás para o consumo próprio. Então, eles geram biogás ali na propriedade deles, né, nessa contingente bem pequenininho de planta de bovinos, para substituir botijão de gás. Para eles é um ótimo negócio, porque eles estão eu tô falando assim, por exemplo, 1, 2, 3 botijões de gás. Isso, mas assim, plantas grandes aqui que eu já vi... Planta viável, porque, por exemplo, se você vai ter um extrator de sólido líquido, vamos botar lá uma rosca, né? Um extrusor para fazer separação sólido líquido. Você não vai encontrar ele tamanho hobby, né? Vai encontrar ele no tamanho mínimo, etc. Então, assim, isso é por isso que eu falo, são números mágicos. Sim, de plantas que eu vi, que eu já vi instalada, já vi, são plantas com... Desde 500, começa em 500 suínos. Então, vamos lá. A partir de 500 matrizes ou 500 animais para abate? 500 matrizes ou 500 para abate? 500 de terminação. 500 de terminação. Então, primeiro número mágico, meninos e meninas, por favor, anotem, 500 suínos em terminação. Que eu já vi de plantas instaladas. Então, se a planta está instalada ali, assim... ela está... Ok, menor que isso, sinceramente, eu não vi aqui. Vejo que tem
Então, tem todo esse volume. Mas é aquela coisa, depende da finalidade. Não, eu sei, mas é que o número mágico ajuda a gente a balizar uma tomada de decisão. Uhum. Você vai numa propriedade, você vai lá, o cara tem 1.000 suínos em terminação, mas você já se sente confortável. Sim, claro. Você vai na propriedade do cara, ele tem 100 suínos em terminação, e você fala... isso aí é difícil. Mas pegou? Por isso que eu falo, são números mágicos, eles não são números fixos, mas eles te dão um bom balizador. Esse de 80 vacas em lactação, em confinamento, tá razoável? Depende desse confinamento dele, se é 24 horas ou não, né? Tem todo 24, não, confinado. Ela mora na casinha. Eu já vi propriedades assim, que eles falam que é o semi-confinado, né? Não, confinado. A vaca fica 6 horas aqui, fica 6 horas ali, e tem todo esse... Não, caminha de areia para deitar e para dormir, come no coxo e tem um raspador para ser feliz. Então, eu acho pouco, assim, porque Qual seria o seu número mágico para bovino de leite? Para bovino? Olha, eu vi poucas plantas de bovino, então, assim, eu vou dar um número, assim, que eu me sinto confortável, que é na faixa a partir de 200. A partir de 200 de confinamento. Pô, grande mesmo, hein? É que, assim, para tornar viável, depende o que é tranquilo. viável para o produtor, né? Se você a necessidade dele ter o biogás ali para aquecer a água, para ele poder fazer a desinfecção do local, talvez 70, 80 vacas para eles é ok. Mas para geração de energia, porque, assim, quando a gente fala em geração de energia, a gente está falando em tratar com a distribuidora. Então, você vai ter que investir horas ali para você colocar um trabalho de um engenheiro eletricista para fazer toda a parte de proteção, para fazer o padrão de entrada. Então, é um investimento grande, além do custo do gerador, porque agora, no projeto aqui que a gente tá rodando, a gente percebeu que do ano passado para cá, por causa do aumento do dólar e das taxas de importação, ele subiu em quase 70%. Então, o recurso que a gente tinha previsto para comprar um gerador de 420 kVA, não dá. Então, não vai dar mesmo. Tem todo esse fator implicado quando a gente fala em geração de energia elétrica. Ainda tem mais ainda essa colocar nesse radar, que é a 482 que está mudando. Mas Mayara, a questão toda é só porque, assim, na engenharia a gente gosta de ter números mágicos. Não, eu sei. Assim, você entra numa propriedade, tu fala, beleza, você tem 200 vacas leiteiras, paz no coração. Tipo, vamos fazer alguma coisa, Isso, exatamente. Vamos conversar melhor. Isso, exato, para isso servem números mágicos. Eu estou vendo aqui no chat, né? O pessoal perguntou se a diferença de produtividade, né, do biodigestor entre lugares frios e quentes. Sim, é grande. É porque, assim, as bactérias, elas gostam de estar confortáveis, elas gostam ali de uma faixa de 25 graus até 35 graus ali, que eles ficam felizes e trabalham bem. Então, tipo, tem umas estratégias que é você enterrar o biodigestor para você manter a temperatura, ou estratégias de aquecimento. Você baixou a temperatura ali para menor que 20 graus, a produção de biogás vai diminuir. Tem alguns estudos, assim, não vi planta de biogás instalado, que eles trabalham no período mesofílico, que é a temperatura do biogás acima de 40. Então, assim, os estudos, os artigos que eu vi, a produção ela aumenta, mas você tem que levar a fazer aquela continha de balanço energético. Vale a pena o aquecimento? Mas, Mayara, aqui no Rio a gente tem 40 graus durante metade do ano. É Rio 40 graus. Tipo, para vocês aí é o paraíso das bactérias. Entendeu? A diferença para vocês, para nós, é porque eu não sei porque que vocês, né? A lona da Sanui de vocês é toda branca, devia ser preta para poder absorver melhor e deixar quente. Enfim, não sei, talvez seja inovação ou não, né? Eu junto na pergunta do Pedro aqui se tem dicas sobre produção de biogás em meio urbano e para uso doméstico. Para uso doméstico, sim. E urbano. Então, urbano... E doméstico. Doméstico e urbano tem as soluções do Home Biogás, que é um biodigestorzinho que é tipo uma casinha, assim. Acho que ele tem 7 metros cúbicos, ele é bem pequenininho. Você tem o link para colocar no chat para a gente poder indicar para o pessoal? Eu vou achar aqui. Isso, vai achando e falando, não tem problema nenhum. Que ele é um biodigestorzinho que a gente tem aqui. Eu acho que eu não coloquei nos nossos cases, mas nós temos aqui dentro da Itaipu uma planta de biogás de demonstração.
que é essa planta? São 2 reatores CSTR, que trabalham em paralelo, e que a gente trata os resíduos dos restaurantes do complexo industrial, porque aqui dentro a gente tinha 4 restaurantes, agora a gente está com 2 só, porque teve uma redução de fluxo de pessoas, porque aqui dentro do Parque Tecnológico tem o PTI, que é onde eu estou aqui, que é essa estrutura aqui, todo esse complexo de prédios. Do lado aqui nós temos 3 universidades, que é a Unila, onde eu estudei, a Unioeste e a UAB, e tem toda a estrutura da Itaipu, que está toda aqui, todos os engenheiros, parte administrativa da Itaipu é tudo aqui dentro. Então, a gente tinha 4 restaurantes e agora tem só 2. Todo esse resíduo, a gestão dele é feita internamente pela Itaipu, então teve essa ideia de implantar uma unidade de biodigestão para tratar esses resíduos. Então, a nossa planta, ela trata os resíduos do restaurante e ela também, resíduos de apreensão da Polícia Federal, vem para cá para ser tratados também. Porque tem bastante apreensão aqui que a gente aprendeu: picanha, cerveja, achocolatado, feijão, não pode comer, não? Antes de tratar? Não, eu prometo então, que eu... Então, é porque tem bastante essa apreensão aqui na fronteira com a Argentina. Então, tem bastante carga que às vezes... Nossa, picanha argentina mandando para biodigestora. É isso que você está falando? Sim, Deus isso meu, acontece aqui. Isso. Nossa Senhora. Daí, o nosso biodigestor aqui, ele é um laboratório vivo, né? Porque a gente acaba testando. Vamos colocar essa carga de chocolate aqui, vamos testar picanha com chocolate para ver se dá certo na codigestão. Porque esse resíduo, essas cargas, elas precisam ser destruídas, né? Então, a gente acabou viabilizando aqui um modo de destruir essa carga, prestar esse serviço para a Polícia Federal. Não vou nem entrar nesse modo. O André está perguntando qual o nível de manutenção que o biodigestor ele necessita, né? E se você necessita, se você pode, então, capacitar o próprio agricultor para realizar essa manutenção. Uhum. Sim. Não, só para complementar, eu coloquei aqui o site do Home Biogás, que é os biodigestores pequenininhos. O custo médio dele, 7 a 10 mil reais, para você gerar biogás nessa casa. E ele já vem com para adaptação de fogão, para você utilizar na sua cozinha. Então, é uma solução bem legal que eles desenvolveram. E a gente tem um biodigestor pequenininho nosso nessa planta aqui, para a gente testar também a eficiência, fazer vários testes aqui internamente. Respondendo a sua pergunta sobre a manutenção ela depende do tipo de biodigestor. O biodigestor que nós temos aqui, ele é automatizado. Então, assim, os operadores aqui, eles acompanham a produção em tempo real, qual válvula está aberta, qual válvula está fechada. Então, depende muito do biodigestor e também desse nível de automação. Os biodigestores que estão nas propriedades rurais, que são geralmente aquele modelo canadense, que é aquela lagoa coberta, que metade dele é enterrado e a gente tem a lona por cima, que é onde fica o gás, depende da operação, porque o problema que a gente tem ali, porque assim, esses biodigestores têm que ter o controle da produção de enxofre ali, e muitas vezes eles utilizam inserção de ar ou íons de ferro que acaba depositando enxofre no fundo, e também depende como que está a diluição. Então, se o produtor ele não toma cuidado, se ele coloca uma carga orgânica muito grande dentro desse bio, ele vai começar a assorear no fundo. Então, você vai precisar de uma manutenção, parar totalmente o biodigestor, tirar a lona por cima, fazer toda aquela retirada para fazer essa manutenção. Mas isso daí é num intervalo de 2 a 3 anos, dependendo de como ele é operado. O produtor... Isso considerando o uso de peneira gravitacional ou separador sólido-líquido? Assim, nas questões de pergunta foi boa, você quer admitir, a pergunta foi boa. Foi boa. Porque assim, depende, tem aquele fator, quanto ele quer gastar. Perfeito. Então ele pode gastar menos a manutenção e se comprometer a médio prazo. Uhum, tem tudo isso. Então, quando um projeto de biogás, assim, nunca um é igual ao outro. Nunca. Porque depende do substrato, ele varia. O quanto o produtor quer investir, então tem todos esses fatores que são considerados na hora que um projeto é implementado. O produtor ele pode ser capacitado sim para operar a planta. O CEI Biogás ele também oferece esse tipo de capacitação aqui. Assim, ele pode ser totalmente ou ele pode contratar alguém para
oferecer esse serviço para ele. Perfeito. O Anderson está perguntando quem assina ART, quem assina ART da instalação do biogás e se o engenheiro agrícola está de boa para assinar qualquer documento, se explodir não tem problema nenhum. Assim, a questão da ART depende, porque assim, a planta de biogás... A planta, não estou botando o gerador. Não, o gerador ali é o engenheiro eletricista. Tudo que mexe com poste é o engenheiro elétrico. Então ali já não... poste é engenheiro elétrico, tranquilo. Mas a planta... A planta, eu não sei se engenheiro... Eu acredito que engenheiro agrícola possa assinar assim também. Você veio falar de uma faculdade de engenharia agrícola, você não pegou isso antes, mulher. Você vai ter que me mandar isso por e-mail depois. Eu vou mandar para vocês, eu vou perguntar. Mas eu acredito sim, porque a gente tem engenheiro agrícola aqui dentro. Mas assim, engenheiro ambiental pode, engenheiro de energia pode, engenheiro mecânico... Quer engenheiro agrícola. Então, meus meninos e minhas meninas, quero saber se eles podem assinar RT de transformar lagoa facultativa em digestor canadense. Eu vou pesquisar e vou enviar essa... Porque a pergunta é simples e objetiva. Né? Se eu chegar na propriedade, encontrar a lagoa facultativa, se meus engenheiras e engenheiros podem assinar uma RT, porque cobrindo ela com uma da Sanui para transformar num biodigestor. Eu vou pesquisar e vou enviar para você. Desculpa por não conseguir responder essa pergunta. Bacana, tá de boa. A Ana Carolina está perguntando, né, em relação ao pequeno produtor. Mais viável seria a produção de biofertilizante para a agroindústria e a geração de energia? Vou transformar essa pergunta da Ana Carolina assim, numa coisa mais capciosa. A partir de quantos metros cúbicos de biodigestor você vai ter uma produção, uma viabilização energética do seu biogás? Gostou? Gostou? Sim, mais metros cúbicos de... Volume do biodigestor, que é um parâmetro bem técnico. Super técnico, deixa eu pensar aqui. Essa daí é bem capciosa mesmo, mas assim, depende. Perfeito. Suinocultura, Sudeste. Sudeste, saindo da minha região aqui. Você pediu para você inspetar bem. Pode deixar no Sul, então. Suinocultura, Sul. Quantos metros cúbicos de biodigestor? Geralmente a gente faz essa correlação com o número de animais. Que é o que então pode ser o número de animais. Perfeito. Para número de animais, dependendo do consumo energético, porque assim, quando a gente faz a gente pensa na viabilidade de um projeto de biogás, a gente pensa qual que é a necessidade desse produtor, qual que é a demanda energética local dele. Se faz mais sentido para ele a gente indicar ele gerar energia elétrica, se a conta dele de energia for extremamente alta, ou se ele tem algum outro gasto ali que o biogás possa substituir. Porque assim, você implantar uma unidade de produção de biogás, para você queimar ele numa caldeira, ou para gerar energia térmica ali para algum fim, é mais barato do que você gerar energia. Então, assim, vale a pena se a conta de energia dele for extremamente alta. Isso, aí eu vi lá no caso Columbari, né? Columbari. Você colocou em 60% de autonomia e uma economia de conta de luz em R$2.000, correto? Isso, então esse aí já seria o nível de autossuficiência que é possível atingir numa planta, se não me engano, são 5.000 suínos, correto? Sim, só que aí ele tem um excedente de produção de biogás nessa unidade. Então ele poderia aumentar mais do que 60% da autossuficiência energética. E aí eu imagino que ele está indo para a parte de eletrificação, né? Ele está destinando todo o biogás dele para geração em conjunto gerador. Sim, agora sim, porque antes ele gerava energia térmica também. Mas daí, como a gente entrou no projeto de microgrid para ele compartilhar a energia dele com os vizinhos, aí ele foi destinado para geração de energia elétrica. Tem outros casos também de uma outra propriedade aqui, que o produtor ele investiu em geração de energia. Na verdade, ele não é suíno, ele tem aves lá, aves poedeiras. E dentro da propriedade dele, ele tem até a fábrica que faz a embalagem. Então, ele destinou o biogás que ele tem gerando, porque a granja dele tem 100 mil aves. É gigantesca. Então, a quantidade de biogás que ele consegue gerar lá, ele consegue diminuir a conta dele de energia, suprir essa necessidade, e também gerar energia térmica para essa fábrica de produção de embalagens. Então, assim, depende muito do objetivo do produtor. Perfeito. Então, peraí, agora você lembrou uma que eu esqueci. Você falou 500 suínos em terminação, 200 bovinos leiteiros e quantas poedeiras para ter mínimo de threshold para pensar em viabilidade de planta de biogás? Você que lançou a isca, desculpa. Eu sei. Foi você que falou, não foi? Você que falou de poedeira. Sim, é que a questão de poedeiras, assim, todas as granjas que eu visitei, nunca é pouco.
Assim, porque sempre eles têm aquela loucura de galinha. Tipo, a granja menor que eu vi tinha 20 mil frangos. Sim, Então, mas você não está sabendo? A galinha chorou, é 10 real 30 ovos, 10 real a cartela. Para chegar nisso, você tem que ter escala. Mas Então, essa que você colocou de 100 mil poedeiras, acho que é um pouquinho grande. Qual a menor que você já chegou a visitar que era viável? Para ter um número mágico. viável. Acho que era de 5 mil, porque era só. Eles faziam só. Eles não faziam. Eles só tinham um ciclo, que era só um galpão. Então, a partir de 5 mil poedeiras. Assim, 5 mil poedeiras também é viável a gente começar a pensar numa valorização energética do resíduo via biodigestão. Gostou da frase? A frase foi bonita? Dependendo da necessidade desse produtor. Dependendo do perfil de uso de energia dele, tranquilo. Térmica ou para eletricidade. Isso é bem tranquilo. Aí o Ian está perguntando como é que é a tua relação com biogás de produção em aterro. A minha relação? O CI Biogás trabalha não só na parte de biodigestão, mas trabalha também com a captura de gás de aterro. Como é que vocês trabalham com isso? Vocês mapeiam isso também? Isso você consideraria, por exemplo, no seu ponto de vista pessoal, Maiara, um lixão um biodigestor? Lixão não é biodigestor. O meu TCC foi sobre valorização energética em aterro sanitário. Sim, lixão não tem como. Aterro controlado não tem como, é só o aterro sanitário que tem as condições de fazer esse sistema de captação do biogás. Porque ele tem aquelas linhas ali, a impermeabilização do fundo, tem aquelas redes coletoras que leva por flare. A questão é, nem todo aterro tem um sistema eficiente de captura de biogás. Então, assim, cada aterro é uma realidade diferente. Assim, o CI Biogás, a gente prestou serviço de seropédica já, e a gente já prestou serviço ali via Sebrae Tech, acho que foi faz uns 3 anos já, que era para desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer o aterro. E também a gente tem um projeto aqui que ainda está um pouco... A gente está esperando o aval de financiamento da Itaipu e da Prefeitura aqui de Foz, que é para captura do biogás de aterro. Só que ali é um projeto maior, né? Não só capturar e utilizar o biogás que está sendo gerado no aterro, mas também implantar uma unidade de biodigestão para reduzir a carga de resíduos que vão para esse aterro sanitário. O nosso jeito de pensar é valorizar o aterro, sim, mas tentar diminuir a quantidade de resíduos que a gente está colocando ali. Porque se a gente pensar, se a gente conseguir reduzir a parte reciclável aqui, a parte orgânica para cá, a quantidade que vai para aterro é muito pequena e a gente consegue um aterro que vai durar 10 anos, ele pode durar 2, 3, 4 anos a mais, dependendo dessa separação correta. Que eu respondi? Respondi. Então, aterro não é biodigestor. Exatamente. Aterro é uma destinação final adequada, porém não recomendada. Recicle, separe seus resíduos. Você viu que até reformulei a pergunta para justamente focar nesse assunto, que é bem... Isso é bem complicado. O André Pimentel está perguntando na questão de valorização do biogás para cozinha, né, em ambiente urbano, já que você jogou aí o site do Home Biogás, tem lá aquela piramidezinha pretinha, com a família cultivando a hortinha, linda, maravilhosa, todo mundo tem horta em casa, sei. Né? Por que não vemos muitos restaurantes, condomínios e etc., né, fazendo uso dessa tecnologia? Falta de divulgação ou qual é a sua opinião? Por que não há uma disseminação em pequena escala de sistemas de valorização energética de bioresíduos? Falta de divulgação, de compartilhar esse conhecimento, questão de custo e também... Questão de custo? O que significa questão de custo? De investimento. Porque um biodigestor daquele pequenininho que trata para residências, para domicílios, ele está na faixa de 7 mil a 10 mil reais. Você falou 10 mil reais. Mas aquilo ali não poderia, por exemplo, pegar um restaurante vegano? Não, olha, ele não consegue. Ele é super pequenininho. Então, assim, ele não super pequenininho, não é tão pequenininho, não. Mas, assim, ele não consegue atender um restaurante. Então, a gente vem... Cadê você? Vem cá. Aí. Aqui. Ele consegue atender residência. Aí, ó. Tá cozinhando. Aí, ó. Não, mas é até pela questão do volume de resíduo. Porque todo dia, se a gente pensar assim naquelas coisas de divulgação, cada pessoa ela produz, em média, quase 1 quilo de resíduo orgânico por dia. Chegar a 0,8 a 1. Se você pensar que esse biodigestor aí, ele é batelata.
Então, você tem que deixar ali o resíduo naquele de 20 a 30 dias ali. Tempo de retenção hidráulica 30 dias? Ok. Depende da sua Cuida. diluição. Maiara, cuidado. Você está perante uma plateia de engenheiros e engenheiras. Pode usar termo técnico e você será perguntado em termos técnicos. Tempo de retenção hidráulica 30 dias? Depende da sua carga volumétrica ali. Você tem que fazer toda aquela continha ali bonitinho para saber quantos dias você vai mas deixar. Qual é a meta? Porque normalmente eu tinha de cabeça 40 dias de tempo de retenção hidráulico, né? É que, na verdade, depende do volume do biodigestor. Não, objetivo. Você vai dimensionar o volume pensando em 40 dias, né? É o número mágico que eu tinha. É de 30 a 40 dias. Então, 40 dias, perfeito. Melhor. Então, Maiara, projeta para cima, porque você não sabe o que o produtor não contou para você. Exatamente. Tem todo esse fator agregado aí também. Como eu falo para você, são números mágicos, certo? Você projeta para 40, depois o produtor pede para você reduzir o projeto, não é? Porque está muito caro, não é? Exatamente. Mas você já deu o preço de 40, então você reduz para o preço de 30 e ele fica feliz. Você conhece isso? Já aconteceu. Tem um sorrisinho. Os nossos orçamentos aqui. Então, beleza. Você já conhece isso, né? Então, esse aqui, ele estaria para um tempo de retenção hidráulica de 30 dias para uma família de 4 pessoas, é isso? Tá. Ele atenderia um domicílio. Para essas questões de restaurantes, a gente vem desenvolvendo junto com a Metano. Não sei se vocês conhecem, é uma empresa do Rio. Empresa do Rio e a gente não conhece. Quem conhece aí, gente? Bota no chat. Qual o site dela? Porque o pessoal vai querer estagiar lá. Né? Porque a galera aqui vai querer fazer estágio lá agora, minha filha. Você canta esse peixe assim. É assim, eles desenvolvem soluções, diversos tipos de soluções, eles implantam planta de biogás, mas tem um projeto específico que a gente está desenvolvendo no âmbito do Lab Procel, junto com a Firjan, no Rio, de um biodigestor para grandes geradoras de resíduos. O que você chama de grandes geradores de resíduo? Me dá um número. Acima de 500 quilos por dia. Restaurante, shopping, hotel. 500 quilos dia, tá. Úmido, base úmida. Assim, esse biodigestor, ele para ser uma rota semi-seco, para que não tenha geração de digestato para facilitar a operação nesses grandes centros. Então, você está falando de meia tonelada de resíduo úmido por dia e tratamento em via semi-seca, ou seja, sem consumo de água, sem adição de água na entrada do biodigestor. Parece muito aquela tecnologia da Kiltner, né? Aquele biodigestor deles. Tá. Tem agitação ou não? Esse tem agitação, sim. Mas assim, a ideia é que seja tipo um container fechado. Na verdade, ele está sendo fabricado. Assim, é um projeto assim que ele tem vários. Tem cada pessoa num lugar. Ele tem a Metano no Rio, o apoio da Firjan, o Save Biogás e o Senai de Maringá, que está fazendo a construção desse container. E ele vai ser testado aqui em Foz do Iguaçu. Por questão de que aqui a gente tem equipe para acompanhar, para fazer todo o acompanhamento e testar, porque ele levou na nossa planta ali, a gente coloca resíduo, a gente faz produzir biogás, a gente faz tudo com chocolate. Picanha, chocolate e cerveja. 500 quilos por dia de picanha, chocolate e cerveja. Então... Tá, e você tem o contato do... Você falou que você ia dar o seu LinkedIn, né? Você falou que você tem LinkedIn, mas não botou o endereço. Sim, eu vou colocar. Certo. Isso. E aí a pergunta que está quente aqui no chat é como é que está a questão da fiscalização, a qualidade do biogás de pequenos produtores. Aí o Ian fala, nunca ouvi falar. A Maiara também, a Marina também fala, não existe. Né? E o pessoal está querendo saber como é que faz para estagiar isso. Quando é que vocês vão abrir a filial aqui no Rio, para vocês poderem fazer palestra de biogás na Praia Porador, Ipanema? Olha, queria, viu? Mas... A gente fica aqui em Foz do Iguaçu, mas a gente teve em alguns anos estágio de férias. Eu não sei como que vai ficar essa questão por causa da pandemia, mas antes a gente tinha programas assim que começava no mês de janeiro, ficava meio que trainees, estagiários, que estavam 3 meses atuando aqui no Save Biogás. Paga transporte, paga comida, paga moradia, paga visita para conhecer a Itaipu também. O que paga nesse estágio? A visita sim. A visita está garantida. Que mais? Comida? Comida não, infelizmente não, que é um estágio voluntário. Nem a picanha argentina a gente pode comer se for fazer estágio? Não pode. A comida do Bill a gente não pode distribuir. Fala sério. E aí a Kimberly que colocou, né, a questão da fiscalização do biogás de pequeno produtor. De fato, isso não tem regulamentação, né? Até onde eu lembrava. Não tem regulamentação.
Mas essa questão da questão da qualidade do biogás, tipo assim, o fabricante do gerador, ele vai falar para você, olha, se o seu biogás ele tá com uma qualidade ruim, tá com menor que 50% de metano, vai dar problema. Então, assim, tá atrelado na questão a fiscalização, na verdade, é a questão da fiscalização ambiental para tratar esse resíduo, e a fiscalização do biogás, ele não tem uma regulamentação, mas você tem que garantir que ele esteja com umas condições plenas para ou num sistema de caldeira ou num sistema de motogerador. Então, Peraí, parou. A sua fala foi: você tem que garantir. Essa foi a sua fala. Uhum. Quem é você nessa sua fala? Não, você é produtor, porque assim, o sistema ele está instalado na sua propriedade rural. Certo? E toda a manutenção, todos os gastos com manutenção preventiva e corretiva vai sair da sua receita. A receita do produtor, no caso. Então, se ele utiliza um biogás com uma qualidade inferior, o biogás dele, sei lá, está com uma alta concentração de enxofre, ele está com uma quantidade de metano abaixo de 50%. O que vai acontecer? Vai dar problema nesse gerador, ele vai, por causa do enxofre, ele vai ter partes ali que vão correr, e na questão do baixo conteúdo energético, o que vai acontecer? Menor eficiência. Então, você vai gastar com um gerador que ele vai ter uma eficiência baixíssima. Como a gente sabe, para combustão térmica, sim, se você falar que tem uma máquina térmica que ela está com 40%, desconfie, porque nunca vai estar. Não vai estar. Não vai estar. Então, assim, você vai estar trabalhando ali com 27% até 30% nos melhores casos. Se você coloca um biogás que ele está abaixo da especificação técnica é 60%, mas os casos aqui eles trabalham com 50%, 55%. Você colocou um biogás ali com uma qualidade ruim, sua eficiência vai para 10%, 15%. Então, não vale a pena. Então, se eu entendi bem, eu vi direito, por favor, me confirma. A engenheira Maiara do CI Biogás está dizendo que o próprio agricultor, né, o dono da propriedade, já comprometeu o seu capital, ele instalou, ele enfim, recebeu algum tipo de instrução do fabricante, do instalador, mas ele está sozinho na manutenção das qualidades que garantem, por exemplo, a garantia do equipamento. Uhum. Porque, assim, é aquela coisa, depende o quanto ele quer gastar. Se ele quiser colocar um analisador de gás ali, comprar um analisador de gás portátil, não é barato, não é um equipamento que toda propriedade tem. Deveria ter? Deveria, mas não tem porque é caro. Tem essa questão da calibração, tem toda essa questão envolvida. Assim, então ele não consegue fazer monitorar o biogás que ele está gerando. O que o CI Biogás faz aqui com as propriedades, que é uma questão de parceria com os nossos produtores aqui. Eles ligam e falam, olha, tá dando problema nisso. Aí vai lá um técnico do CI Biogás com o analisador de gás do CI Biogás para ver como que tá, para fazer essa vistoria. Qual o problema que vocês mais frequentemente se deparam com? Questão do enxofre, que é você balancear essa questão de... Porque, assim, a maior parte das plantas, ela utiliza a inserção de ar no biodigestor. Aí tem essa questão, colocou ar demais, colocou ar de menos. Daí tem toda aquela... Assim, se você colocar ar demais, você desequilibra todo o biodigestor. A gente fala que é a zero. Anaeróbio, por exemplo, no mínimo. Né? Só para começar a brincadeira. Deixa de ser anaeróbio e passa a ser aeróbio. Ponto. Já a lasqueira, todas as tuas bactérias mudaram. Ponto. Não precisa continuar. O resto essa equipe entende. Né? Entende, então perfeito. Esse é o problema. A questão da disposição do enxofre no fundo e também da diluição do resíduo. Às vezes eles colocam, tipo, alta carga volumétrica, a taxa de sólido por esses biodigestores aí, que é canadense, é 2% a 3% de sólidos. Só? É um resíduo extremamente diluído. O CSR... Quanto vocês estão consumindo de água para poder manter esses caras? É bastante, tipo, porque assim, ele tem que ser líquido. Esse CSTR aqui, o nosso, ele trabalha até no máximo 12 a 15. Então, assim, é uns resíduos assim, extremamente diluídos. A gente até fala que mas o nosso dietado aqui é 3%. Para evitar problema. 3%? E vocês fazem reciclagem da água quando ele sai? Sim, a maior parte das propriedades eles fazem a recirculação. Tem propriedades assim que eles utilizam o digestato para diluir o resíduo. Porque nesse volume de consumo de água, haja água, hein? É que assim, suíno é puro líquido.
Sim, não, é mesmo porque você faz limpeza úmida com o AP para ser feliz. Uhum. Mas, por exemplo, você pega aí um galpão de poedeira, eu estou vendo um desespero de você achar água para tudo isso. Aí entra a parte de recirculação do diastato. Então, você tem que fazer um arranjo ali. Foi bem, né? Foi na veia? Foi na veia? Sim, foi. Mas essa questão, a gente adapta na questão do produtor. Tá. Depende do tipo do substrato que ele tem no local. Eu tenho algumas perguntas. Você falou que você estava aí com orçamento de um grupo gerador de 400 kVA, não é isso? Uhum. Essa é a média da potência instalada dentro da regulamentação da ANEEL? Não, esse é um projeto especial aqui, que é o projeto de Toledo. E qual é a média de potência instalada em regimes de projetos, em regimes dentro da resolução ANEEL de injeção à rede? São pequenos. Ok. O número, você está no mando de engenheiro. O engenheiro adora... 77 kVA. Quanto? 77. 77 kVA? Só? Uhum. São as plantas pequenininhas, que aí você tem uma quantidade de até 2.000, 3.000 suínos. Então, é bem pequenininho. Nesse caso aí do Colombari, se eu não me engano, ele tem 2 geradores de 250. Então, assim, varia de acordo com a quantidade de porquinhos e aves que você tem ali. Você está usando, então, motor a gasolina, né? Adaptado. Na verdade, eles são motogeradores para biogás. Que, assim, tem empresas aqui no Paraná que eles já estão vendendo motogeradores para biogás. Sim, a taxa de compressão dele é maior, então, do que a da gasolina. Tá. Uhum. Mas, assim, tem propriedades que utilizam o motor já fui em propriedade que tem um motor lá, Scania, adaptado. Não, tranquilo. Não, porque nessa escala aqui, justamente, para você ir para uma Vartsila, comprar um motor a gás natural, nessa escala você vai ter problemas, o catálogo não chega, né? Pegou? Uhum. Justo, né? Então, aí, por isso que eu perguntei, você está usando gasolina que está... E aí você teria que... Porque quando você está trabalhando de gasolina para gás natural, né? Que é o bimetano, é uma forma de gás natural, você precisa, quanto maior a tua taxa de compressão, melhor, né? Porque ele está numa taxa de compressão mais próxima dos motores a diesel do que o motor a gasolina. Mas, desculpa, o motor a diesel e jogar a biogás. Tem que ter é chato, tem umas coisas mais complicadas. É mais fácil pegar um motor a gasolina e aí você sacrifica eficiência pela menor taxa de compressão, mas você acha a tua paleta de motores é maior. Uhum. Né? Não, mas graças a Deus aqui a gente, pelo menos aqui na nossa região, a gente está bem servido de fornecedores de... Então, vocês precisam botar esses fornecedores lá no site de vocês, porque fornecedor de motor de biogás nessa faixa de potência é um negócio chato de comprar. Aqui no Paraná a gente tem... Aí no Paraná, mulher! Tu não tá falando, tu não tá no Brasil! Tu não tá no Brasil! Mas você reclama de tudo do biogás, você fala do seu que eu quero que o biogás... Não é, galera? Ela não acabou de falar que ela quer botar o biogás no território nacional inteiro? Não, mas eles distribuem para todo o país. Eles estão localizados no Paraná, mas eles fazem... Aí bota lá a aba no fornecedor de motor de gás natural, alta compressão, made in Brasil. Pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa chata de você achar quando você faz projeto. Você sabe que é chato. Sim, a questão aqui, às vezes, para achar compressor para biometano... Não, calma, eu vou chegar nessa parte ainda. Calma, beleza. Adaptado, não tem. E aí você falou das linhas de financiamento, né? Dos Banco do Nordeste, Banco do Brasil, que é financiamento para energias renováveis, entre solar e biomassa. É um palio, infelizmente, o biogás perde. Infelizmente. Isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença que você dá? Qual o payback médio que você dá para um projeto de biomassa? Pequeno porte. Pequeno porte? Já facilitei a tua vida. Qual o payback dele? 5 a 7 anos. Depende da planta, né? Depende o quanto esse produtor quer gastar. Porque o fotovoltaico está entre 2 e 3 anos. Então... Depende de quanto esse produtor quer investir. Se ele quer, uma planta automatizada, top de linha ali... Não, esquece. Isso não vai estar naquele nível de financiamento. Não. Não vai estar, simplesmente não vai estar naquele nível de financiamento, é simples. Certo, então nessa linha de financiamento ainda ganha o fotovoltaico no mercado brasileiro. Sim, né? É que aí o biogás tem aquela questão do tratar o resíduo dele, né? Estou falando do ponto de vista econômico-financeiro, certo? O banco não quer saber de resíduo, o banco quer saber de atratividade econômica e da capacidade de pagamento, correto? Exatamente. Exato, isso. Né? E como o financiamento é para fontes renováveis, eólica, biomassa, bicicleta ergométrica, né? É uma competição injusta.
É uma competição injusta. Aí você falou da autossuficiência, né? Tranquilo, já falou, mais ou menos estamos ao redor de 60%. Se for considerar o uso do biogás para produção de eletricidade, pode ter um percentual maior se contemplar somente o consumo térmico. Perfeito. Exatamente. Tecnologia de reforming. Vocês estão usando Zeoli e tal Scrubber? Aqui na nossa planta, é que assim, no Brasil a gente só tem 8 plantas que refinam biogás. Essa aí é a pedra no sapato. Aqui, é o custo, né? Porque na nossa planta aqui, a gente tem water scrubbing, a lavagem do gás, e nós temos a nossa unidade de membrana que foi recém-inaugurada. Então, recém-inaugurada há quanto tempo? Um ano, um mês? Uns 3 meses no máximo. Ela inaugurou esse ano. Então, ela tá novinha ali, ela tá com um containerzinho ali que tá acoplado. Tá fazendo testes nela, porque ela foi desenvolvida em parceria com uma empresa que é uma microempresa aqui da região. Então, eles importaram a membrana da China, eles fizeram todas as adaptações e colocaram aqui para rodar na nossa planta com o investimento da Itaipu. Então, eles estão tentando disponibilizar também esse módulo no mercado, né? Mas, de forma geral, no mercado brasileiro, então, refining é tudo Scrubber. Maior parte. Tá. Qual o tamanho médio de planta? Qual o tamanho médio de planta? Planta que utiliza Scrubber. Se eu for lá no mercado e eu falo assim, com meus alunos, eu falo assim, não importa, você tem que achar a tua tecnologia nas páginas amarelas, senão ela não existe. Tá? Você acabou de falar, nossa, você acabou de botar, teus zoinhos até brilharam quando você fala, não, os caras estão uma planta aí de membrana, vão fazer microfiltragem por membrana. Legal, mas eu preciso de uma planta que seja comercialmente viável. Você falou que só tem 4 no Brasil. Não, são 8 no Brasil unidades que fazem o refino de biogás. Tem a nossa aqui, que é uma delas, só que a nossa é uma unidade de demonstração. Sim, o biometano que a gente gera, ele abastece a frota de veículos da Itaipu. Ele não é comercializado. E tudo ali é P&D. Tudo ali é P&D. Não, para nossa unidade ali... Tá, mas tu usa Scrubber ou não? Utiliza também. A gente utiliza os dois. Porque primeiro a gente tinha essa unidade de Scrubbing e PSA também. A gente tinha várias tecnologias aqui para testar. Mas essas 8 plantas que tem, desculpa, dessas 7 plantas que tem, que você conhece, qual é a tecnologia dominante? Outer Scrubbing, na verdade é o PSA por ser mais barato. O PSA ele é mais barato, então ele se viabiliza mais fácil. Perfeito. E aí vem a próxima pergunta, que é exatamente o que você falou. Então, se umedecer o seu ar, o seu biogás, ele está úmido, está saturado. Como é que está a indústria brasileira de compressor? A gente tem bons fornecedores ou não? Para biometano, são compressores que a gente chega lá e fala, olha, esse compressor a gás natural, a gente precisa que funcione biometano. Assim, a gente não tem tecnologia. Já para o biogás, sim. Para o biogás já tem algumas linhas de compressores. Mas para o biometano ainda não. Essas linhas de compressores para biogás, você já botou lá no site também de fornecedores? É que a gente não faz ainda essa conexão de fornecedores, mas a gente conhece aqui porque a gente compra, né? Sim, mas esses gargalos, na hora de fazer o projeto, chateia a gente. Porque a gente precisa, né? A gente brinca de dominó, não é isso? Encaixa as pecinhas. Então, justamente, se a maioria das tecnologias de filtragem que são via úmida, a compressão é pior. Né? Então, aí fica complicado, exato, né? Tranquilo. E assim, é uma vantagem do Sei Biogás fazer uma plataforma tecnológica nesses moldes, que a gente consiga conectar... Vocês publicarem em parceria com a GIZ um catálogo de fornecedores alemães de tecnologia? Sim, porque tem aquela parte de lá que dá o financiamento, né? Porque por a gente ter uma instituição... Mas vocês podiam criar um anuário de empresas da área do setor de biogás, não tem problema nenhum. Então, é uma vantagem do Sei Biogás e a gente está tentando viabilizar essa plataforma tecnológica de conectar fornecedores a produtores através da nossa Fundação de Apoio, Fundação Araucária. Então, não, só faz um anuário de indústria, tá bom, mulher. Calma, menos é mais. A gente está tentando viabilizar uma plataforma mais para tentar integrar esses players do setor de biogás, né? Ô, Mayara, mas não só do Paraná, a gente quer tentar para o Brasil inteiro, mas é aquela coisa. Não, mas começa pequeno. Para a gente conseguir, a gente precisa de, por exemplo,
pessoas na região norte, nordeste, que façam esse Tá, aqui contato você tem com o aproximadamente 39 pessoas da região sudeste. O que você quer deles? A gente quer tudo, toda a informação. Não, seja Não, mas objetiva. não, realmente, o que a gente precisa é tentar conectar mais os atores, porque aqui na região sul a gente consegue fazer essa conexão, porque a gente tem o projeto do Jeff Biogás, então assim, a gente conhece pessoas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que tem a Embrapa Suínos e Aves, que eles têm uma forte atuação. Então, assim, na região sul, está mais desenvolvido. A gente consegue ter essa coisa. Mas quando a gente começa a ir para a região norte, nordeste, sudeste, é ainda, assim, a gente está... Você tem a potencial 20 TCCs aqui na área de mapeamento e diagnóstico. Se você fizer o seu pedido de forma carinhosa e tocar o coração dessas alunas e alunos, talvez você tenha a ajuda que você queira. Você tem que aproveitar esse canal para 20 potenciais TCCs na área, né, de mapeamento. Olha só. Porque o que falta ainda é esse mapeamento a nível nacional, essa simetria de informações. Não, nacional não, mulher. Foca só no Rio. Aqui a gente está majoritariamente Sudeste. Calma, eu estou te prometendo. Eu estou tentando te ajudar, mulher. Me ajuda a te ajudar. Aqui no Paraná, a gente consegue ter apoio das universidades, porque assim, a gente já tem... Gente, a Mayara está pedindo apoio da universidade aqui do Sudeste ou não? Eu não estou entendendo direito. Não, sim, eu estou pedindo apoio, porque é muito difícil a gente ter informações. É uma coisa complicada. Que informação você quer? Informações sobre plantas, informações sobre o potencial energético, porque o que a gente utiliza de dados é a base de dados do IBGE, e a base de dados do IBGE é de 2000, o Censo Agropecuário... A sugestão de dados do IBGE. Sim. Gostou? A sugestão de dados do IBGE. Não. Não é uma base de dados, é uma sugestão de dados. Assim, a gente tem, tipo assim, os dados que a gente utiliza, tipo, para regiões fora da nossa atuação, são de, sim, publicações nacionais que a gente utiliza. Por exemplo, vou te dar um exemplo do projeto que a gente desenvolveu para o potencial energético da região amazônica. Para a gente conseguir o potencial energético lá, a gente tinha que ligar na Secretaria da Fazenda de cada um dos estados e falar, olha, estou desenvolvendo um projeto, tal, assim, e eu preciso de tal dado, porque não está disponível na página de vocês. O que vocês podem me ajudar? Mas daí, para você conseguir isso, ir atrás de universidade, a universidade não tem, às vezes, eles falam tal pessoas assim, tipo, então, se eu estou entendendo um trabalho bem, a engenheira Mayara está oferecendo para orientar TCCs na área de mapeamento de potencial de biogás na região aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Né? Fale isso para que as pessoas acreditem. Sim, eu ofereço ajuda, vocês podem entrar em contato comigo, com qualquer pessoa aqui do CBGás, que nós vamos ajudar vocês, e vocês vão nos ajudar, porque conseguir informações tanto de potencial quanto de plantas, porque para a gente conseguir esses dados, a gente sabe que tem muito mais que 675 plantas em operação no país. É fato, que só 675 falaram, olha, galera, aqui a gente tem uma planta com tal produção, com tal jeitinho. Sim. Entendi. A gente precisa de informação. O pessoal aqui do ponto está falando que eu tenho que começar a convergir. Eu tenho umas perguntinhas ainda e falando para eu pegar mais leve com você, que parece que você está se sentindo um pouco pressionado. Esse é um tá chamado... Pode falar, Joyce. Na verdade, tem 4 minutos, a gente já tinha que encerrar, né? Mas é rápido. Você falou que vocês têm uma biblioteca de dados de laboratório, né? Sim. E essa biblioteca é pública para a gente consultar ou não? Infelizmente não. É porque a gente tem... São dados de terceiros, né? Tranquilo. Aí você falou de... Não, calma, agora tem que ser jogo rápido, porque você viu o que a Joyce falou para mim. Aí você falou de fecularia e mandioca, né? Vocês têm um modelo de negócios para unidade de produção de Nordeste? Nordeste. Porque a fábrica de farinha Nordeste e tem um vazio no seu mapa. Significativo. Então, assim, a gente já enviou projetos para as fundações de apoio no Nordeste para tentar viabilizar um projeto de P&D para casas de farinhas manuais. Sim, é um projeto assim, de dimensão social, tanto econômica, para a gente mudar, e assim, são aquelas fábricas de farinha tipo comunitária, que atenderia tipo, no máximo 50 unidades. A gente já enviou o projeto, tentou viabilizar de diversas maneiras, FINEP, Fundação de Apoio Estaduais, só que assim, teve uma chamada da FINEP que a gente enviou que ela foi cancelada. Então, assim, fica difícil a gente criar uma unidade de demonstração sem
sem financiamento. Mas se tiver alguém, um aluno aqui que conhece uma comunidade que produz farinha, estaria aberto a você orientar ou orientar um TCC na área de análise de viabilidade para fecularia, correto? Uhum. Correto. A gente faz isso. Então, tranquilo. E com isso, então, eu encerro parte das minhas perguntas. Eu quero deixar aqui, assim, para o CEI Biogás, é corriqueiro a gente ter bolsista de universidades. Tem bolsa? Vocês estão bolsa? Gente, Sim. ok. A engenheira Maiara do CEI Biogás, nesse momento, acaba de declarar, dia 17 de maio, às 11h58, que tem bolsa para estudantes no CEI Biogás, correto, Maiara? Tem, a gente abre editais para a seleção de bolsistas. Você tem que ficar de olho no nosso site, lá naquela parte do trabalho conosco. Lá são divulgadas as vagas, que são tanto para graduação, tanto para mestrado e tanto nível doutorado. Aí são áreas específicas, porque a gente tem um projeto que tem parte de biofertilizante, e a gente procura alguém que desenvolva pesquisa na parte de biofertilizante para agregar nesse projeto. Mas a gente tem também as parcerias com as universidades, tem uma que recentemente agora que foi aprovada no edital do CNPq, que são 3 bolsas de doutorado da UFPR, que eles vão desenvolver pesquisas em biogás juntamente com o CEI Biogás. Então, a gente tem bolsa sim. E se os professores querem enviar projetos de pesquisa junto com o CEI Biogás, a gente é totalmente aberto, tanto para a CNPq, eu não sei qual é a fundação de amparo de vocês, mas a gente envia para comemorar o cara. E a gente envia para desenvolver pesquisa básica, né, junto com... Sim, mas você falou, você só dá o edital que já fechou? Não, mas é que aí a gente busca oportunidade, né? A gente depende do nosso governo. Não vou me entrar nessa cara. Mas sim, quando tiver, dá um toque para nós, a gente pode propor, não tem problema nenhum. Tá? Uhum. E eu deixo, então, devolvo de novo para a Isabela ou para a Júlia, que são as nossas gestoras aqui do PET. Agradeço a Maiara, desculpa o bombardeio de pergunta, agora que você entendeu o que o pessoal fala, por que eles têm medo das minhas aulas, né? Eu gosto de fazer pergunta é comigo mesmo. Tranquilo. Olha, eu tinha um professor na graduação que ele fazia pergunta, aí você respondia, ele falava, a senhorita tem certeza disso? Você tem... Não. Você aposta a sua assim, alma? Não chegava nesse, mas ele falava... Eu faço. Olha lá a Isabela rindo, olha lá. Você tá ouvindo o que é? É teu diploma rasgando. A gente entregava a prova para ele, ele olhava assim e falava, você tem certeza que você vai me entregar isso? Não, isso é crueldade. Aí você pegava a sua prova, voltava e sentava lá. Aí já é um pouco de crueldade. Não, mas tranquilo. Vai lá, Isabela. Segundo ele, era normal isso no ITA, então ele tinha que fazer com a gente. Não, ITA não é normal. Desculpa. ITA não é normal. É bem Bom, complicado. gente, a equipe organizadora do evento gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, em especial para a Maiara, que foi muito importante hoje. Ela teve essa disponibilidade de palestrar aqui para a gente, aguentou essa pressão do Marcos, que fez com ela. Maiara, me perdoe, mas foi muito bom esse momento. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui hoje, numa segunda-feira de manhã. E é isso, a gente encerra a atividade de hoje. Mais uma vez, obrigada, Maiara, obrigada, Marcos, e a todos vocês que estavam aqui hoje. Ok. Obrigadão pela presença. Tá bem, então. Tchau, até mais. Até mais.